Eu sou Tala Júnior, quero estar meditando um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 12, verso 3, que diz assim a palavra do Senhor. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-lhe a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai para o dia de minha sepultura, guardou isso, porque aos pobres sempre tendes convosco, para mim nem sempre me entendes. Amém? E esse texto aqui todos nós conhecemos sobre o nardo puro que foi derramado sobre os pés de Jesus, e Maria ungiu, secou com seus cabelos, e era 300 denários, ou seja, era o salário de 300 dias, quase um ano de salário aquele nardo puro possuía de valor. E ela quebra o vaso e derrama aos pés de Cristo, e os Judas, principalmente Judas, fica revoltado com aquilo. Por que não vendeu isso, deu aos pobres, Porque hoje tem muita gente isso, quer te julgar pelo... Não, se tem dinheiro, tem que dar aos pobres. Mas ele mesmo nunca fez nada, E não há ninguém que seja tão pobre que não tenha algo para repartir, E ninguém que esteja tão rico que não tenha algo para receber. Então a gente precisa repreender e entender os princípios. Judas fez isso porque não era porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão e ele colocava a mão na bolsa de Jesus, das ofertas que ali eram entregues. Então, primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que Maria quebra aquilo que é precioso, aquilo que ela de valor. Ela quebra o vaso e derrama o perfume sobre os pés de Cristo, e enxuga com seus cabelos numa atitude de adoração. E aqui nós entendemos sobre os princípios da adoração. Algumas coisas precisamos entender de todos os princípios que a adoração tem. Nós entendemos aqui um que muda toda a nossa vida. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E o que é adorar em Deus em espírito e verdade? O que essa mulher fez? O que Maria fez? O que ela fez? Ela quebrou o vaso. E aqui, para você entender o que é adorar em Deus em espírito e em verdade, você primeiro precisa, o adorador, ele sabe e entende o quê? Que ele precisa se deixar ser transformado. Ou seja, ele precisa deixar ser quebrado. Se você quer ser um adorador, que o Pai procura, alguém que Deus procura, o adorador, ele deixa ser quebrado, ele deixa ser moldado, ele deixa ser tocado por Deus. E quantas vezes eu e você não queremos ser tocados, não queremos ser quebrados, não queremos passar por lutas, por dificuldades, por problemas da vida, E Deus diz assim, eu quero te passar pela bola para te ensinar, para te orientar, para te fazer com que você cresça. E você diz, não quero. Ai, Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero fazer isso, eu não quero que aconteça isso. Quantas pessoas hoje não fogem da luta? E se você foge da luta, se você foge da diversidade da vida, você nunca vai se tornar forte. É como um casulo da borboleta, se você quebra o casulo e liberta ela, aparentemente você fez um benefício para ela, mas pelo contrário, você fez o maior malefício. Porque é a força que ela faz para sair do casulo, que fortalece as suas asas e que faz ela voar. Usando esta analogia, nós aprendemos que o que fazemos nós voarmos é a luta, é a dificuldade, é a provação, é a adversidade, que muitas vezes Deus permite que nós viemos passar para sermos transformados por Ele. E um adorador, ele se deixa ser quebrado, ele se deixa ser transformado, porque um adorador, ele sabe que ele precisa de todo dia a dia mudar de vida. Você não é perfeito, nós precisamos ser transformados. Cristo disse que nós somos de mudança.
Ele é aquele que transforma, ele é o agente transformador. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Se o Espírito ainda está aperfeiçoando, porque não somos perfeitos. O salmista diz que estamos caminhando ao caminho da perfeição. Não somos perfeitos, estamos caminhando, todo dia sendo transformado, todo dia sendo restaurado, né? E o nosso vaso, a nossa vida precisa se deixar ser quebrado. Você precisa se permitir passar pela dificuldade, se permitir deixar Deus trabalhar em sua vida. Quantas vezes você precisa se começar a enxergar a luta, a adversidade, os problemas da vida como uma bênção e não como uma maldição? Como isso, pastor? Você pode perguntar, como isso? É os problemas que te fazem crescer. A Bíblia diz que os maiores milagres de Cristo foram feitos na adversidade, foram feitos no deserto. Os maiores milagres de Deus foram feitos no deserto, na adversidade. Quando tudo estava contrário, quando tudo estava com dificuldade, quando tudo estava, a tempestade estava sobre as nossas vidas, a vida do povo. Deus se manifestou e operou maravilhas. E na tua vida, para Deus operar maravilhas, você precisa permitir que Deus te quebre e te faça um vaso novo. Quebrado inteiro, você continua nas mãos do oleiro. A Bíblia diz em Jeremias 18 que Deus chama Jeremias para descer à casa do oleiro e ver o vaso. E diz assim, vós, nação de Israel, vocês são como o vaso nas mãos desse oleiro. E eu sou o oleiro. E ele quer quebrar porque ele não viu perfeição, ele viu defeitos. E quantos de nós não temos defeito? Quantos de nós não temos falha? Tem pessoas que falam assim, vocês crentes acham que somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Somos iguais a qualquer um do mundo, né? Nós lutamos para que os nossos pecados sejam apagados, sejam libertos dos nossos erros, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E ninguém vai para o céu porque atingiu a perfeição. Ninguém. Se você acha que você vai ser perfeito nessa terra, você está equivocadamente. Nós vamos para o céu porque aceitamos o perdão e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deixa Jesus entrar na tua vida hoje e mudar a tua história. Do Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus não está procurando pessoas honestas, justas, boas. Deus está procurando adoradores. E o adorador se deixa ser tratado, se deixa ser lapidado, se deixa ser moldado. Deixa que o Espírito Santo entre e cure as feridas existenciais que tem lá de trás. Feridas emocionais, problemas existenciais, o Espírito Santo quer tratar. Mas muitas vezes você se fecha, impedindo que Deus trate com você, fugindo da dificuldade, fugindo das pessoas, porque você não quer enfrentar a luta. Você não quer enfrentar aquela pessoa que te machuca, que te fere. E ela vai estar lá, você foge. Deus quer assim, enfrenta, resista, perdoa, abre o teu coração e deixa Deus tratar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te libertar. Meu querido, eu quero entender que você é um adorador, ele necessita de ser livre. Todo adorador é livre. Por que ele é livre? Porque ele se deixa quebrar e exalar o perfume do nardo puro que há em você. O perfume de Cristo que há dentro de você. Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entrou o Espírito Santo. E ele exalou o perfume de que trouxe Cristo. E Cristo faz morada em você e ele tem um perfume que está lá dentro. Mas só vai sair se você deixar o vaso quebrar. Se humilhar, reconhecer a tua fragilidade, reconhecer que você não é perfeito, reconhecer que você carece, e eu e você carecemos da graça e da misericórdia salvífica de Cristo. Que sem Ele somos ninguém, sem Ele nós não somos nada, e nós precisamos deste amor, precisamos dessa compaixão, e para receber este amor, para receber essa presença, precisamos deixar Cristo nos quebrar, deixar o Espírito Santo nos moldar, nos transformar, nos libertar, tirar os pensamentos ruins, as atitudes ruins, os sentimentos ruins, deixar Deus mudar e transformar você. Mas para isso você não pode fugir dos problemas, das dificuldades, das tentações. Você tem que enfrentar, resistir, dizer não. Mesmo que esteja com dores, mesmo que esteja sofrendo, você tem que continuar adorando, continuar glorificando a Cristo, continuar servindo Ele com alegria.
né? Mesmo sofrendo, mesmo perdendo, mesmo sofrendo ataques dos outros, mesmo o mundo te criticando, a família te criticando, te julgando, te apontando o dedo, continua, persevera, porque o que vai mudar a tua vida não é a tua família, não é os outros, é Cristo que vai mudar você, é Ele que vai sustentar a tua vida, e lá no final é Ele que vai te levar para o céu. Por isso nós amamos a Cristo mais do que todas as outras pessoas, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso sustentador, é o nosso tudo, é aquele que nos traz paz, aquele que nos traz alegria, atrás que nos traz esperança. Mas o adorador é o que o Pai procura, e para ser adorador precisa ser quebrado, precisa ser transformado, precisa saber, irmãos, saber se humilhar. A Bíblia diz assim que uma mulher sírio-fenícia, que não era judeia, que não era da religião dos judeus, que não era da tribo de Israel, e ela veio porque ouviu falar que tinha um homem que expulsava demônios, e ela foi procurando de cidade em cidade, de casa em casa, a esse Cristo que expulsava demônios. Quando ela chega na casa onde Jesus está ensinando os judeus, ela grita e começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem misericórdia, tem misericórdia. E os discípulos olharam para ela e disseram assim: cala-te, cala-te. Né? Você está importunando o mestre. E quantas pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer para o adorador: cala-te, porque o adorador faz barulho, porque o adorador não se controla, né? Diante da adversidade ele crê no seu Deus e ele grita, porque ele sabe que o seu Deus ouvirá. E ela começou, irmãos, gritando: tem misericórdia, tem misericórdia. E os discípulos diziam: cala-te. Aí Jesus, cansado daquele gritaria, olhou e falou para ela assim, e ela falou: Senhor, tem misericórdia. E Jesus olhou para ela e disse: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha que palavra dura, chamou ela de cachorrinho, chamou ela de categoria de segunda classe, de graça inferior. Ou melhor, Jesus disse para ela e disse assim: olha, porque a visão do reino, Jesus veio para morrer para a humanidade, para levantar os judeus como sua igreja, para através da sua igreja alcançar os gentios, que são os que não são judeus. Porque essa era a ordem. Era para os judeus firmarem e construírem a igreja através dos judeus. Né? Mas aí o que acontece? Jesus estava dizendo para ela assim: olha, não é o seu tempo, não é a sua hora. Não adianta, o tempo agora é para os judeus, a hora agora é deles. Eu não posso fazer milagre na sua vida porque eu tenho que fazer um milagre para eles. E nesta hora que ela fala não é tempo, e olha aqui, quando a Bíblia diz que Deus faz a sua vontade, e você ora segundo a sua vontade, ele te responde. Sempre é assim, mas para um adorador é diferente. A Bíblia diz que ela se prostrou, pôs o rosto em terra e adorou o Senhor. Está escrito lá o texto. Ela adorou ao Senhor, né? E muitas vezes, quantas vezes você olha para mim e diz assim, alguém diz: pastor, por que a promessa não veio? Por que a bênção não chegou na minha vida? Por que eu não vejo milagre na minha casa? E você se pergunta: cadê? A profecia, será que foi da carne do que o profeta profetizou? Cadê a promessa? Cadê a profecia? Cadê a promessa de Deus? E alguém, talvez um pastor, talvez alguém que não sabe, porque nós não sabemos por que a promessa não se cumpriu, porque a bênção ainda não chegou. Por não saber, nós dizemos a resposta universal para quem não sabe por que a bênção não veio. Nós olhamos para a pessoa e dizemos assim: porque não veio, porque não é o tempo de Deus. Nós falamos isso porque nós não sabemos qual é o tempo de Deus, não porque que Deus não fez. Nós não sabemos, nós falamos assim como uma desculpa, porque ainda não é o tempo de Deus. Mas para um adorador é diferente. A Bíblia diz que ela adorou. E quando ela levantou o seu rosto e disse para ela, Jesus disse para ela: não é o seu tempo, mas quando ela levantou da adoração, ela disse assim para Jesus: mas está certo, mas tem uma coisa, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha para você ver essa história. Os cachorrinhos comem das migalhas.
Ela olhou e disse assim: eu preciso da migalha. Se eu sou cachorrinho, tudo bem, mas eu quero a migalha que cai da mesa, porque a minha filha precisa. Porque ela adorou. A mente dela se abriu. E ela não desistiu. E sabe o que Jesus falou? Seja feita conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que na mesma hora a filha dela foi liberta dos demônios. Então eu quero dizer uma coisa para você, ainda que não seja o tempo, mas se você adorar, Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai acelerar o tempo da tua vida. Talvez não era para esse ano você ganhar, mas Deus vai fazer com que esse ano você ganhe, que você receba quando você adorar ao Senhor, quando você buscar ao Senhor, quando você se deixar ser quebrado. Porque quando ela ouviu que ela era cachorrinha, ela podia ter se revoltado, porque muita gente hoje, se ouve isso de um pastor, sai correndo para processar o pastor, sai correndo para se revoltar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ela se humilhou, deixa ser quebrado. Passe pela humilhação, para que ao tempo certo Deus vos exalte. Porque Deus, os humilhados serão exaltados. Deixa Deus te exaltar, deixa Deus te honrar, deixa Deus mudar a tua história, porque você vai ver a glória do Senhor vindo sobre a tua casa, vindo sobre a tua família, vindo sobre o seu lar e mudando totalmente a sua existência, porque há um Deus de milagres que quer procurar um adorador, há um Deus de milagre que procura aqueles que são adoradores, porque os adoradores são inteligentes e eles sabem que através da sua adoração a mão de Deus é estendida para eles. Eles sabem que através da adoração o tempo de Deus é mudado por causa da sua adoração. O Pai procura, Ele não suporta quando encontra um adorador, quando Ele entra alguém que se prostra, que não desiste, que crê. Adorar não é somente cantar um louvor mais lento. Adorar, irmãos, é quando você abandona tudo para ser fiel. Você diz não para o pecado, não para este mundo, e diz sim para Cristo, para obedecer, para ser fiel, para andar com Ele. E Ele olha e diz assim: não posso negar um pedido a um adorador. Deus não nega pedido algum para um adorador. Então deixa Deus cumprir a promessa dele na sua vida. Se você quer que essa promessa se cumpra mais rapidamente, aprenda a adorar. Seja um adorador. Deus não está procurando gente perfeita, boazinha, honrada. Deus está procurando adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E quer saber como é que é a verdade do adorador? É quando ele se deixa ser quebrado, transformado, para que Deus possa mudar a sua vida e a sua história. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.